cultura, diversão, arte. Conversa Literária, Reginaldo Nascimento. Olá! Olha só! Boa noite, você que está chegando para participar conosco da nossa conversa literária. Isso mesmo, Reginaldo Nascimento em mais uma conversa literária. Então aguardo aqui mais uma vez, a sua audiência, agradeço já a sua audiência, que nós temos aqui um programa excelente para você, certo? Olha só, hoje nós temos aí novidades para contar ao longo da nossa conversa literária, O nosso tema, inclusive, tem uma trilha sonora tocando aí, não sei se dá para vocês acompanharem conosco, que é Tieta do Agreste. Não sei se vocês lembram aí, das telenovelas, mas também de alguma obra literária que está já trazendo aí uma lembrança para a gente muito gostosa. Isso mesmo. Olha só, hoje nós vamos ter a presença da nossa amiga Maria João Amado, isso mesmo. Inclusive, ela já está conosco no nosso programa, Está aqui no offline, daqui a pouquinho ela vai estar conosco. Conversa Literária recebe Maria João Amado, Salvador, Bahia, Tema, Jorge Amado e Zélia Gattai, um casal namorado das letras, isso mesmo. Então, vamos aqui chamar a nossa convidada de hoje. Opa! Boa noite, Reginaldo. Boa noite a todo mundo que tirou um tempinho para assistir a gente aqui. É uma alegria estar aqui nesse momento onde a gente, eu pelo menos, ainda está em isolamento social, para falar de cultura, para falar de literatura. É uma alegria para mim, espero que vocês gostem. Eu não sei como é que funciona essa plataforma, é a primeira vez que eu estou fazendo uma live através dela, mas se tiver como, vocês podem fazer pergunta e o Reginaldo passa para mim, tá bom? Vamos lá? Ótimo, vamos sim. Agradeço a sua presença aqui na nossa conversa literária, Seja bem-vinda. A nossa conversa, sempre assim, bem aberta. Os nossos amigos que estão sempre conectados, você que já está conectado, pode curtir, comentar, fazer sua pergunta para nós aqui, e compartilhar. Compartilhe, porque quem compartilha a conversa literária está compartilhando cultura, E olha só, para a gente iniciar a nossa conversa, e a gente precisa fazer uma velha pergunta, em todos os nossos programas, Conversa Literária, a gente pergunta: quem é a nossa convidada de hoje? Então, vou passar a palavra para você, e você vai falar um pouco sobre a sua trajetória, quem é a nossa convidada, para a gente conhecer um pouco mais sobre Maria João. Com você a palavra. Bom, espera aí que esse negócio está espelhado, eu vou para um lado, ele vai para o outro. Eu sou publicitária de formação, trabalhei durante alguns anos em agência como redatora, e depois fui trabalhar no Memorial A Casa do Rio Vermelho, antes dele ser o Memorial A Casa do Rio Vermelho. Eu trabalhei um tempo com a minha avó, a Zélia Gattai, e trabalhei para transformar a casa que os meus avós moraram em um museu. Esse processo demorou 11 anos, e em 2014, novembro, a gente inaugurou o Memorial A Casa do Rio Vermelho. É um memorial da Prefeitura de Salvador, é um museu municipal, e hoje eu trabalho lá. Eu sou a responsável pela comunicação do memorial e sou também a responsável pelo acervo que está lá na Casa do Rio Vermelho. Essa sou eu. Perfeito. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Nós temos aqui, como já falei, deixa eu colocar aqui novamente, que é uma música que é da Tieta do Agreste, Eu não sei se a gente vai estar trazendo também grandes memórias para nossos amigos que estão aí já conversando conosco na nossa plataforma online, Temos aqui o Henrique Silva. Boa noite, Henrique. Aqui é a Bárbara, filha do nosso amigo Henrique Silva, Boa noite, Bárbara. É uma menina espetacular, poetisa, participou conosco
do concurso Guarda Municipal em Versos, né? Ela foi convidada e está participando mais uma vez da nossa conversa literária, que já esteve aqui na nossa conversa, né? Então, assim, mais uma vez, agradeço a presença de todos que já estão conectando, curtindo, comentando, e daqui a pouquinho a gente coloca mais os seus comentários. Então, vamos olhar algumas imagens que eu separei aqui para a gente poder ilustrar um pouco sobre o que a nossa convidada já apresentou, certo? Deixa eu ligar aqui a nossa plataforma de slides para a gente poder compartilhar aos amigos e amigas que estão conosco. Olha aí, conversa literária, né? Nós temos aqui uma plataformazinha que vamos conversar um pouco, tá aqui ela, né? Maria João Amado. Olha aí, é você que está aqui nessa foto? Sou eu estou na área da piscina, da Casa do Rio Vermelho. Que legal, né? Nós temos aqui, vamos já conversar um pouco sobre a casa, tem algumas imagens que a gente vasculhou, com a bonequinha aqui ao lado, fazendo suas leituras, né, matinais, não sei se aqui é vespertina ou se é matinal, mas vamos colocar aqui como matinal. Aí vamos abrir mais uma imagem, né, compartilhando aos nossos amigos. Olha aí, olha o casal que a gente vai conversar hoje, né, sobre esse casal maravilhoso, um casal amado por todos nós, né? E aí eu queria já puxar a palavra, né, com a nossa amiga para poder falar um pouco sobre esse casal ilustre que sempre esteve e ainda está em nossos corações, né, manifestando tanta alegria e falar um pouco sobre a sua trajetória, tanto de Jorge Amado, né, como Zélia Gattai. Esse aqui é o João, não é isso? Meu pai, é. É seu pai. Pronto. Esse aqui é o seu pai e essa aqui? Essa é a segunda mulher do meu pai. Eu sou filha do primeiro casamento dele. Essa é a Rízia. Ótimo. E essa outra aqui? Essa é minha tia Paloma, que está fazendo aniversário hoje. Saudações a Paloma, feliz aniversário, Deus abençoe, né, que tenha muitos anos de vida, felicidades. Inclusive, hoje é o dia do historiador, né, o qual faço parte deste rol, né, dos historiadores. E Dia Mundial da Fotografia também. Isso mesmo, né? E tá aqui mais um garotinho, aqui é o seu meu pai. Irmão. Seu irmão? Meu avô e meu irmão. Ótimo. Pronto, então eu vou fechar agora essa imagem por enquanto, né? A minha imagem, aliás, né? Para você falar um pouco sobre os causos, primeiramente de nosso amado Jorge Amado, depois a gente fala do casal, da Zélia também, né? E a gente vai fazendo algumas perguntas e a gente aproxima os dois para a gente conhecer um pouco mais na visão, né, da família, a visão que esteve ali, alguns causos que a gente ainda não sabe. Então, fique aí, vem à vontade, você pode ficar, e daqui a pouco a gente volta, e eu vou ficar atento aqui, offline. Tá certo. Bom, para começar, eu não conto causa, eu conto caso, né? E vamos falar do Jorge Amado. Eu, graças a Deus, tenho a sorte de ter nascido na família desse homem, que além de ser um escritor sensacional, com reconhecimento no mundo todo, ele foi um ser humano fantástico. Então, eu tenho mais a lembrar do homem Jorge Amado do que do escritor. Porque o escritor é muito fácil de conhecer, é só ler. Mas o homem, as pessoas que tiveram a chance e a sorte de conviver com ele, sabem que era uma pessoa extremamente bondosa, gentil, generosa, e é isso que eu procuro trazer de exemplo, né, para a minha vida, do que foi Jorge Amado. Jorge costumava dizer que a amizade é o sal da vida, que quem tem amigos tem tudo. E eu procuro me pautar nessa máxima, de cultivar bons amigos, cativar, ser uma pessoa amiga para ter bons amigos, e graças a Deus, acho que o plantio vem dando certo. O Jorge também, para mim, ele é um referencial de amor muito forte, porque o amor dele e da minha avó Zélia é um amor icônico. Tem gente que, às vezes, até acha que não é de verdade, que é uma coisa construída para ser vista, mas não é.
eles viviam juntos, trabalhavam juntos, eles estavam juntos o tempo todo. Tem uma muriçoca me abusando aqui. Vocês chamam de muriçoca aí, no Ceará? Sim, positivo. Às vezes elas ficam perturbando aqui a gente também. Pois é. Aqui não é mosquito, não. Aqui é muriçoca mesmo. Então, eu tenho esse referencial de amor, que é um referencial muito bonito, mas muito alto, né? Então, eu tenho como referência real um amor que é praticamente mítico, o que é muito interessante. Olha só. E assim, é muito louvável, né, quando você abre assim, a sua fala, né, dizendo que você, né, traz para a gente não o escritor, mas aquele avô, aquele tio, aquele pai, né? Então, além das letras, né, você traz a sensibilidade na sua fala, né? A saudade que nos remete, né? A gente fica na questão do escritor, mas querendo saber um pouco mais como é aquela sensibilidade familiar, né? Que você apresentou-nos aí muito bem. E eu já tenho alguns amigos que estão participando aqui, né? Comentando. A Kelma Cardoso, minha esposa, sempre está aqui colaborando conosco no debate, né? Que conversa Que interessante. bonita a sua esposa. Opa, muito obrigado. Ela está acompanhando aí. Aí tem aqui a Lindalva Henrique, né? Sempre está Oi, conosco, Lindal. mandando aqui os alunos também, né? Então, eu vou continuar trazendo algumas imagens, né? Nesse momento de início. Eu vou pegar essa imagem aqui, né? Não sei. Reginaldo, baixa um pouquinho o BG, que está um pouco alto. Pronto. Pronto. Aqui, estava aqui na outra plataforma, mas deixa eu lhe perguntar, quem é essa mocinha que está aqui ao lado? Bom, essa mocinha sou eu, porque tem eu, meu pai e o meu irmão mais velho. Essa foto, ela foi tirada na Casa da Pedra do Sal. Nos anos 80, o meu avô, ele comprou uma casa em Itapuã, num lugar que estava começando a ser habitado, que era um lugar para ele conseguir escrever em paz, porque na Casa do Rio Vermelho, a porta não parava de tocar, de gente querendo conhecer a casa e conhecer o escritor. Então, ele não estava conseguindo parar para escrever lá, e comprou essa casa da Pedra do Sal, que era um loteamento ainda bem vazio. A rua chamava, ele botou o nome, quem botou o nome foi ele junto com o Carlos Bastos, que é um escritor não, desculpe, um pintor que era vizinho dele, botaram o nome da rua de Rua do Lagarto Azul. E a casa do Carlos, que era vizinha, era o número 500 e a do meu avô era o número 1000. Essa casa foi um refúgio, só que pouco tempo depois as empresas de turismo descobriram o endereço e começaram a parar ônibus de turismo na porta de casa, o que atrapalhou bastante os planos de ser um recanto para ele conseguir escrever. Olha só. E eu fico imaginando também, viu, Maria, em relação a essa questão de concentração, né? Em que momento realmente ele parava para se concentrar? Porque muitas vezes a gente é pego de surpresa pela inspiração. A gente não mede esforços para, em dado momento, você pegar, não, este é o momento de escrever, seja na madrugada, seja logo cedo, após o almoço, pela manhã. Muitas vezes os escritores que já passaram pela conversa literária dizem, Reginaldo, eu não tenho um horário, um momento certo. Alguns outros já dizem, não, eu tenho meu tempinho, é às 4 horas da manhã que eu consigo sentar e escrever. Então, essa experiência, né, que você nos passou, nos transmitiu, é muito importante, porque teve um envolvimento, né, do entorno. Então, foi não. Porque, na verdade, a inspiração, ela vem, mas ela tem que encontrar a gente trabalhando. Entendeu? Então, você trabalha tanto com inspiração ou não. E quando ela chega, ela pega você com a mão na massa. Se você está esperando chegar a inspiração para começar a trabalhar, isso não só um escritor, acho que em qualquer área.
você está afumado na vida, amigo. A inspiração chega, mas a gente tem que fazer a nossa parte. O meu avô, quando ele estava escrevendo um livro, ele acordava muito cedo. Ele datilografava, o pessoal mais novo aí talvez nem saiba o que é isso, mas datilografar é o digitar antigo, na máquina de escrever. Com 2 dedos, tá? Na máquina manual, ele não usava a máquina elétrica, e ele datilografava muito rápido com esses 2 dedos. Aí, quando ele terminava o papel, né, ele tirava e começava a corrigir em caneta. Quando já estava bem ilegível, que ele não conseguia entender muito bem o que é que ele tinha feito, ele chamava a minha avó e fazia assim: Zélia, passe a limpo. E sempre ela parceira, né, nesse momento? Claro, sempre ela parceira. Ela me contava que uma vez ele estava escrevendo lá na casa do Rio Vermelho, na varanda, estava a mesa e estava o gato Nacibe em cima e ele parado olhando para Nacibe. E aí a minha avó perguntou: Jorge, está pensando, está procurando resolver algum conflito da história? Aí ele riu e disse: não, eu estou precisando rever uma coisa que eu escrevi, mas o Nassib está dormindo em cima das páginas já feitas. Eu estou esperando ele acordar, eu não quero acordar o gato. Olha só. E assim, eu coloquei uma outra música que é o fundo musical, né? Que é Gabriela, né? Que é um dos grandes sucessos também, né? Da literatura, né? De nosso querido amado Jorge Amado, que resultou uma telenovela, resultou em filmes, e ele teve aí, né? Grande participação também, levando não somente o estado da Bahia, como ele já esteve representando muito bem, né? O estado da Bahia, mas o Brasil, né, levou a América Latina também, exportou, de certa forma, né, a nossa cultura, né, expandiu esse movimento também. Eu queria saber um pouco, você poderia apresentar para a gente esse primeiro passo, né, porque ele esteve em exílio também, não foi isso? Teve um momento na vida dele que ele teve que ficar fora do país, né, por exílio, cumprir, que muito... que diga de passagem, que foi nesse período que ele também aproveitou bastante, né, para poder ter as suas obras, né, ter um momento de enriquecer mais ainda a sua obra literária, o seu talento, né, trazendo para a gente. Você poderia falar um pouco também sobre esse período? Na verdade, foram 2 exílios, né? O primeiro exílio, quando ele era novo, foi antes de conhecer a minha avó. Ele ficou exilado aqui na América do Sul e tem um livro que foi uma compilação, na época ele escrevia para um jornal, e que chama Ronda das Américas, que ele escrevia o que ele estava vivendo nesse primeiro exílio. E tem o exílio que é mais conhecido, que foi em 47, ele, na verdade, ele foi expulso do Brasil finalzinho de 47, começo de 48. O meu pai nasceu 25 de novembro de 47 e logo em seguida o meu avô foi expulso do país, a minha avó ficou no Brasil com o bebê recém-nascido. A polícia invadiu a casa, quebrou as coisas procurando o meu avô. E quando o meu pai fez 4 meses, a minha avó seguiu com ele, né? Foi para a Europa pós-guerra. Vocês imaginam o que era viajar com um bebê recém-nascido para um lugar que estava destruído pela guerra, onde existia muita fome, onde faltava tudo. E eles passaram pela Itália, foram para a França, onde eles se fixaram, até que, algum tempo depois, sem muita explicação, eles foram expulsos também da França e foram morar, na época, na Tchecoslováquia, perto de Praga, no castelo de Dobříž, e era um castelo que foi doado para escritores comunistas poderem ficar, e lá eles moraram alguns anos. Eu tenho uma dica que eu acho bem interessante para quem quer conhecer a vida de Jorge Amado. Tem uma biografia muito boa que a Josélia Aguiar fez, que saiu ano passado,
que é lindíssima. Ela fez um trabalho muito sério de pesquisa, foram 7 anos, mas também tem os livros de Zélia. Zélia tem uma forma de escrever deliciosa. Ela conta as histórias para a gente de uma forma leve e doce, mas sem ser frívola. Então, para conhecer a história de Jorge Amado, eu recomendo que vocês leiam Zélia. Essa parte do exílio vocês encontram no Jardim de Inverno e Um Chapéu para Viagens. Não é isso, Perfeito. Reginaldo? Perfeito. E já puxando, né, a fala também sobre Zélia, e aí a gente gostaria de saber um pouco mais sobre como ela iniciou esse processo da escrita, porque sabemos que ela foi grande parceira com ele, né, sempre esteve ao lado dele, como demonstra a foto, né, como demonstra, sempre esteve, e pelo que consta, por alguns relatos que a gente já ouviu, né, ela fazia muito questão também, né, de apoiá-lo na questão, como você muito bem colocou, né, de revisar os textos, mas também datilografar. Então, muitas vezes ele escrevia e passava para ela, e ela ia lá e fazia, datilografava todo o seu material, né? E eu queria saber e apresentar um pouco mais para os nossos amigos que já estão conectados. Daqui a pouquinho a gente vai colocar os comentários de quem já participou conosco, quem já está acessando a nossa página. Daqui a pouquinho, inclusive, já enviando aqui um abraço à dona Márcia, né, também ao nosso amigo seu José, um casal maravilhoso que está sempre conosco, né? E daqui a pouquinho eles estarão também comentando e compartilhando conosco, tá certo? Então fale um pouco aí sobre a nossa querida e amada Zélia. Eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas vamos lá, eu vou desenrolando aí, se for o que você queria saber, mas se não for, você pergunta novamente. Essa foto foi uma das primeiras fotos que a minha avó fez. Quando eles estavam no exílio, e o meu pai, né, começou a crescer, e a minha avó achou que precisava comprar uma máquina fotográfica para tirar foto do menino crescendo e deles para mandar para a família no Brasil. Vocês imaginam que era um tempo que a comunicação era muito difícil. Então, eles estiveram na Rússia e ele tinha direitos autorais que não podiam sair do país. Tudo que ele recebia de direito autoral só poderia sair como compras, ele não poderia tirar dinheiro de lá. Então, eles compraram uma máquina fotográfica e essa é uma das primeiras fotos que ela fez. A Zélia, algumas pessoas não sabem, além de ser uma escritora memorialista, ela tem um importante trabalho como fotógrafa. E aí agora eu vou voltar para o que o Reginaldo estava falando, dela como auxiliar de Jorge, ela foi como uma secretária dele, ela passava limpo os escritos dele, auxiliava, fazia parte de pesquisa. Ela era a grande companheira de Jorge, né? Eu amo essa foto, acho ela linda. Lá na Casa do Rio Vermelho, no museu que eu hoje trabalho. Olha aí. E assim, a gente percebe, né, o quanto, né, é importante do casal, né, estar sempre interligado, sempre participando, né? Então isso demonstra um amor profundo, né, entre eles, e isso reflete também na vida pessoal, né, não tanto do casal, mas aqueles que acompanham, não somente os leitores, né, que a gente tem aqui como fãs, como aqueles que acompanham, que gostam, né, que tem também essa lado do escritor, mas sobretudo da família, né? Acredito que essa união desse casal, né, é tanto que nós fomos, eu e a Kelma, a gente esteve em Recife no ano passado, nós visitamos lá um memorial que estava, uma exposição que estava lá exposto lá em Recife, e estava justamente o casal, né, Jorge Amado. Então o casal estava lá e a gente teve aquele gostinho, né, de ver algumas imagens, há uma rede, tinha todas umas características, né, trazidas, né, para lembrá-los, né, mas também para lembrar nossa cultura, o valor que nós temos, né, enquanto nordestinos, enquanto brasileiros, né, e esse movimento que ele deu com Zélia, né, através desses exílios, com certeza contribuíram e muito, né, para o crescimento deles, e isso se chama resiliência, né,
todo o momento poderia ter, digamos, tomado os outros rumos, mas não, eles souberam muito bem aproveitar e trouxeram grandes maravilhas para a gente. Deixa eu colocar aqui mais um comentário, deixa eu ver aqui é uma coisa aqui. Maria João Amado, grata por compartilhar a história, né, de Jorge Amado e Zélia Gattai, e eu queria mostrar aqui também, deixa eu ver aqui a imagem, né, mais uma vez aqui a imagem que você muito bem expôs, tem aqui alguns, se você observar, tem aqui a fonte, né, que a gente observou, tem essa outra imagem, né, onde eles estão aqui conversando, sentados, posando aqui para a gente, que maravilha. E temos uma outra, que deixa eu ver aqui, olha aí, o casal, esse cachorro, né, é uma curiosidade que a gente reporta, porque mais tarde ele é colocado, deixa eu ver aqui outra imagem aqui, deixa eu abrir aqui a outra imagem, mais tarde gera essa estátua, né? Isso. Essa estátua. Então, acredito que foi um animal, um amigo, né, que esteve muito presente aí na família, né, para poder retratar também nessa maravilha de estátua. Esse cachorro chama Fadu Abdala. Os meus avós gostavam muito de bichos. E eles foram das primeiras pessoas a criarem a raça Pug no Brasil nos anos 70. Então, eles tinham um casal de Pugs, que eram o Mr. Pickwick, meu avô era muito fã de Dickens, e a Capitu. Tá? Eles foram cachorros que viveram muito, foram longevos, e quando meu avô já estava velhinho, chegou o Fadu, e depois a fêmea que veio, que era a Morita morreu mais nova, mas o Fadu, inclusive, ele participou de uma novela, fui eu que fui levar ele na novela, ele casou com o cachorrinho da Françoise Forton. É possível que alguém que esteja assistindo até tenha visto isso acontecer. Se alguém viu, pode comentar aí, eu vi. Isso foi, sabe quando? Foi em 1998, que teve essa história. E o Fadu foi um grande companheiro dos meus avós. Depois que o meu avô morreu, ele continuou com a minha avó, e era o amorzinho dela, o cachorrinho. Quando a minha avó faleceu, ele ficou com a prima nossa, a Beth Ramos, e alguns anos depois ele também se foi. Olha aí. E deixa eu mostrar aqui, né, falar para vocês que já estão compartilhando conosco, né, quem já passou, deu aqui o seu oi, Leilane Cardoso, José Renan, GM Betoso, saudações azulmarinhas que vocês estão, saudações chocalheiras, nosso presidente do Grupo Chocalho, Auriberto Cavalcante, Lindalvo Henrique, Kelma Cardoso, Henrique Silva, Bárbara também participando conosco, Lenilda França, né? Temos a professora Crislaine Carvalho, historiadora, militante na área da literatura, na área da história, né? E Antônio Glauber, nosso amigo Arnes Pau, e inclusive poeta também, que está compartilhando conosco. Então, a todos que estão compartilhando, muito obrigado pela presença, pela audiência, né? Sempre na nossa conversa literária. E só lembrando que nós também estamos aí no YouTube, né? Justamente o canal Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar. Tem aí você que está acessando pela primeira vez, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, tem o nosso contato do site, e nós também temos aí um recadinho que é a nossa participação pela plataforma, né, da Anchor, Spotify, nós temos aqui toda a participação nas nossas redes, né, para que as pessoas possam não somente assistir, mas ouvir. Então, você que está ouvindo no podcast, né, agradeça a sua audiência, compartilha, rever algumas e ouça algumas das conversas que já passaram pelo Anchor, Spotify e outros. Agora vamos falar um pouco, né, sobre a casa, né? A Casa Rio Vermelho, como você muito bem explanou no começo, né? E a gente tem algumas curiosidades também sobre a casa. Se você puder já apresentando para a gente, demonstrando, ilustrando, né, com a sua fala, daqui a pouquinho eu coloco algumas imagens. Fique à vontade. Tá bom. Bom, a Casa do Rio Vermelho é uma casa que fica no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, para onde Jorge e Zélia se mudaram nos anos 60.
Eles compraram a casa de um maestro, o maestro chamava Benda. Olha, agora vocês estão vendo aí umas imagens da casa. O meu avô costumava dizer que ele comprou a Casa do Rio Vermelho com o dinheiro do imperialismo norte-americano, porque ele tinha vendido os direitos de Gabriela para o cinema. E com esse dinheiro que ele recebeu, ele comprou. Reginaldo, tira o som aí, por favor, do site da gente. Pronto, removi. Eu vou lhe dizer que eu botei som nesse site meio a contragosto. Eu, quando estou navegando pela internet, eu não gosto de lugares que tem som, porque eu geralmente já estou ouvindo o meu som, ou estou precisando de silêncio, aí entra um negócio. Mas, Sim, aí mas vamos lá, deixa eu falar. E aí a casa passou por uma grande reforma para ficar da forma como Jorge e Zélia queriam. Então, ela é uma casa colonial, cheia de varanda. Dá para a gente dizer que a casa é toda varandas, com um jardim maravilhoso, um pomar, na verdade, com muitas árvores frutíferas. São uns 5.000 metros de área, não de área construída, de área com o jardim. Aí, essa parte aí é a biblioteca, onde ficam as traduções de Jorge. Jorge é traduzido oficialmente para 49 idiomas, mas extraoficialmente existem outros. Essa é a sala da casa que a gente aproveita, porque a gente, quando fez o memorial, a casa foi dividida em 17 espaços temáticos. E aí, cada espaço temático tem um nome. Tá? Essa parte chama Zélia, companheira, graças a Deus, que é onde a gente fala da Zélia Gattai. A sala da casa, a gente fala da Bahia de Jorge Amado. Essa, no escritório, é muita vida, tantas obras. O jardim da casa, o jardim é um espetáculo, é lindo demais. Voltamos aí para a sala de Zélia. Aí é o quarto do casal. O quarto a gente fala sobre o amor no romance de Jorge Amado. E tem umas projeções lindíssimas. A casa, ela é toda interativa. A gente tem mais de 30 horas de audiovisual sendo apresentados para os nossos visitantes. Eu quero aproveitar, nesse momento a gente está fechado por conta da pandemia, eu imagino que a gente já não demore muito para reabrir, mas convidar todo mundo que está aqui assistindo para ir para as nossas redes sociais, conhecer a Casa do Rio Vermelho. Eu sou a responsável pelas redes sociais e tenho procurado fazer um trabalho de trazer histórias, de trazer fotos, de trazer filmes que tenham a ver com o casal e com a casa em si. Eu acho que vocês vão gostar. Então, vocês estão convidados a vir conhecer a gente fica a Casa do Rio Vermelho no Instagram, no Facebook. Inclusive, você que está acessando a nossa conversa literária, né, a gente colocou aí algumas vezes, né, tá aí o site, né, para você ir lá, fazer aí, né, seu check-in online, mas posteriormente você vai, né, tá marcando aí com certeza a sua visita física e vai tirar as suas dúvidas, né, e curiosidades que tem com certeza aí para demonstrar para a gente, né. E assim, uma pergunta que tá, deixa eu ver aqui, chegou mais um comentário para a gente aqui, né, Leilane Cardoso, boa noite, né? A Leilane Cardoso. Boa noite, Leilane. Deixa eu ver aqui mais aqui. Que linda casa, ela comentou também, né? Que linda casa. Aí temos aqui nosso amigo Gerardo Carvalho, né? Ele que é professor, cordelista, um grande poeta. Uma senhora live, parabéns, Reginaldo, muito obrigado, meu amigo, né? Nós agradecemos a presença, a audiência de todos, tanto no podcast, no YouTube, no Facebook, no Instagram, a gente está sempre agradecendo, porque nós precisamos compartilhar experiências, precisamos conhecer um pouco mais. Eu quero falar com o Gerardo aqui. Pronto. Gerardo, na casa, a gente tem, naquela parte da biblioteca, tem uma parede, onde a gente tem, na parede,
oposta a essa, não dá para ver aí na foto. Hum. Mas a gente tem as talhas originais do livro Teresa Batista, Cansada de Guerra, e tem a importância de Jorge Amado para a literatura de cordel. Então, a gente tem Olha depoimentos de só. vários cordelistas, é muito legal. Essa aqui não, né? Não, esse aí a gente fala da infância de Jorge Amado, As Hum. Memórias de Lalu. Nós temos aqui algumas outras imagens, mas A assim, Cozinha, de Dona Flor. mas é aquela história, eu não vou apresentar tudo, né, para que você possa visitar, para que você vá lá, né, acessar o site e dizer, olha, eu vou marcar, assim que passar tudo esse isolamento social, se Deus quiser, marcar a sua viagem e ir até a Casa do Rio Vermelho e conhecer um pouco mais das suas trajetórias. Agora, O relação, que falando, tem de gente me perguntando se a gente já reabriu, olha, tanto indo na porta para querer entrar, quanto ligando e mandando mensagem. Não está e no me diga uma gibi. coisa, quando está funcionando, né, que está aí com as portas abertas, qual horário que a gente pode estar visitando? A gente funciona de terças a domingos, de 10 às 17, tá? Às 11 e às 15h30 sempre tem uma visita guiada, que é muito interessante. Nesse momento, quando a gente voltar, a gente não vai poder ainda fazer a visita guiada para a gente conseguir manter ainda o distanciamento social. Ah, ok. Eu tenho aqui uma imagem compartilhada que a gente colocou aqui as obras de Jorge Amado, né? Algumas só para a gente poder ilustrar, né? Assim, um grande, né, talento de Jorge Amado que tem trazido para a gente, né? E aí, aqueles que não conhecem, como foi no início do nosso programa, que tinha aí, né? Tieta do Agreste, no caso, a música tocando como o fundo de uma novela, né? Que teve justamente a grande percussão foi Tieto do Agreste, que foi a adaptação da obra de Jorge Amado, e tantas outras obras, né, que Jorge Amado conseguiu colocar em televisão, em filme, né, em cinema, como também em teatro, como tem aqui a Dona Flor e seus dois maridos, né, inclusive tem algumas histórias interessantes, né, que alguns autores, né, aliás, alguns dos atores têm uma relação também de amizade, teve uma relação de amizade com a família Jorge Amado. E eu queria uma pergunta também, que nosso professor, né, professor Marielson Cavalcante, ele esteve conosco aqui na conversa literária, e ele relatou um pouco também sobre a experiência de Dorival Caymmi, né, na música, na pintura, e ele tinha uma relação, né, certamente também de amizade com Jorge Amado, né, tinha uma proximidade da família, tanto de Caymmi, como também com Jorge Amado. E aí eu queria saber se tem alguma situação para expor também em relação a essa aproximação, porque além da obra, quando ele vai para a televisão, para o cinema, também há uma relação com a música. Então, só tem alguma coisa para compartilhar conosco sobre isso? Tenho sim. Olha, o meu avô, ele costumava dizer que se ele fosse músico, ele escreveria as músicas de Caymmi. E que se Caymmi fosse escritor, escreveria os livros dele. Ele dizia que Caymmi era um irmão dele. E eles têm parcerias, né? Tem algumas músicas de Caymmi que a letra é do meu avô. Eles eram irmãos, né? Fraternos. E tem uma história que eu acho bem interessante, você está falando dessa adaptação, teve uma adaptação do Capitães da Areia, que foi feita nos Estados Unidos, é bem interessante, são os Capitães da Areia, louros, grandes, altos, e tem uma música do Caymmi que fez muito sucesso na Rússia. Esse filme ele não fez sucesso nenhum no Brasil, porque para a gente é meio complicado a gente ver os Capitães da Areia com aquelas caras, mas na Rússia foi um sucesso e até hoje se ouve Caymmi na Rússia. É uma versão em russo, né? Uma versão da música, mas eu acho muito bacana. Olha aí, as pessoas diziam que eles se pareciam, né? As pessoas às vezes brincam dizendo que na Bahia, quando você vai ficando velho, vai ficando com a cara do Jorge Amado e do Dorival Caymmi. Olha Teve só. uma, Teve uma vez que o meu avô estava no aeroporto e tinha duas mulheres atrás conversando.
Aí uma fazia assim, é ele. A outra fazia, tá vendo logo que não é? Ela dizia, não é ele. A outra dizia, aqui nada, não, tá vendo que não é ele, não é ele. Até que uma não se conteve e chegou perto, fez, moço, por favor, o senhor é Dorival Caymmi? Aí ele riu e fez, não, eu sou o irmão dele. Aí ela olhou Olha para aí. outro e fez, tá vendo? Não é, mas é o irmão. Muito interessante, né? E assim, a amizade, né, quando brota realmente, que vai para além das gerações, né? Que aí acomoda também algumas outras pessoas que estão ali ligadas aí à raiz da família, né? A gente traz aí como professor, e já enviando um forte abraço ao professor Marielson Cavalcante, né? Que esteve conosco, que tem uma obra de Caymmi, que inclusive eu já li aqui a obra também. E deixa eu lhe mostrar aqui que o professor, né, Gerardo Carvalho, ele pede aqui, né, o endereço lá da casa para que ele possa enviar alguns cordéis para a biblioteca, né? Ele coloca, Senhora Maria, João, se possível, me envie o endereço para eu enviar, né, alguns cordéis para a biblioteca. Gerardo, com o maior prazer. O endereço da gente é Rua Lagoinhas, número 33, Rio Vermelho, Salvador, Bahia. O CEP eu não sei de cor, mas se você botar na busca, Rua Lagoinhas aparece. E, na verdade, a correspondência chega. Se botar Jorge Amado, de algum jeito a correspondência chega lá. Pode Pronto. mandar, que para a gente vai ser um prazer. E só lembrando, né, que você pode acessar também, tá aqui o site na legenda, né? Você pode acessar o site e lá no topo do site tem aqui, né, Rua Alagoinhas, número 33, Rio Vermelho, e tem um contato também telefônico, só para poder Isso. ilustrar aqui para a nossa É, conversa. e ainda tem uma outra coisa, nos livros de meu avô, eu não tenho certeza se nos novos, agora que ele está com a Companhia das Letras, mas eu acredito que sim, mas antes todos estavam, copyright by Rua Lagoinhas, número 33, ele botava o endereço dele. E isso é muito bacana, porque era um escritor que tinha uma proximidade com o seu público, né? Perfeito. E sobre, né, a escrita de Zélia, né, como foi que surgiu essa escrita? Já falou um pouco mais atrás, mas como ela iniciou realmente esse talento, né, além de fotógrafo, além de estar revisando os textos, de todos outros talentos que ela demonstrou durante toda a sua vida, mas como foi essa descoberta da escrita? Bom, Zélia realmente era uma mulher de muitos talentos. Zélia falava 6 idiomas, Zélia tricotava muito bem, crochetava muito bem, era uma cozinheira de mão cheia, fotografava, é uma mulher retada. Mas Zélia começou a escrever aos 63 anos de idade. Dizia que para ser memorialista você primeiro tem que viver, mas sempre foi uma contadora de histórias de mão cheia. Eu me lembro na minha infância que a gente andava atrás dela, conta avó, conta avó, para ela contar histórias para a gente. Então, ela contava muito as histórias da infância dela, da infância do meu pai, e tinha uma história que ela contava que a gente adorava, que era a história do disco. E a tia Paloma um dia pediu a ela que escrevesse a história do disco para ficar para ela, para as filhas, para a posteridade. E ela começou a escrever e disse, isso em 1, 2 páginas eu termino. Só que ela chegou em 15 páginas e não tinha contado ainda metade do que ela queria contar. Quando ela acabou de escrever a história, ela levou para o meu avô ler. O meu avô, ele era uma pessoa muito crítica com as pessoas que ele amava. Então, ele jamais deixaria ela passar vergonha. Tipo, se não tivesse bom, ele ia dizer que não estava bom. Então, ela foi com muito medo mostrar ele, entregou e saiu correndo. Fez Jorge leia, deixou as páginas e saiu. E ela pensava assim, ai meu Deus, e se ele ler e não gostar, eu vou chorar. E se ele não me falar nada, e enquanto ela ia pensando a reação dele, como ela ia reagir à reação dele, ele leu e chamou ela, Zélia, venha cá. Quando ela chegou, ele disse, olha, isso aqui que você escreveu
está muito bem escrito, mas é uma anedota, isso sozinho não tem valor. Mas por que você não escreve, não conta as suas histórias de criança, de menina que foi criada em São Paulo, viu a cidade de São Paulo crescer para se tornar o que é hoje, foi criada por pais anarquistas, sua história, sua infância, sua história é uma história tão rica, por que você não conta essa história? E aí, com essa força de Jorge, a Zélia começou a escrever, escreveu o livro Anarquistas e achava que ia parar por aí. Não parou. Hoje, quer dizer, hoje não, ela concluiu a vida dela com 17 livros publicados. Olha só. E assim, você demonstra, né, como é a situação. A gente percebe o quanto ela conheceu tantos personagens, né? Tantos personagens de Jorge Amado, ao estar datilografando, estar minuciosamente ali atenta na obra do seu esposo, né? Do seu maravilhoso esposo, como consta. E aí, de repente, ela começar também a escrever e ter esse sentimento de dizer assim, poxa, será que eu vou ser aprovada pelo grande mestre, né? Será que eu vou ser aprovada realmente pela crítica dele? Inclusive, lá no IGTV da Casa do Rio Vermelho, no Instagram, tem ela contando essa história de como ela começou. Vale a pena vocês irem lá e darem uma pesquisada, porque Pronto. eu tenho procurado trazer materiais interessantes, diferentes. Tem desde um filme que o Glauber Rocha fez, falando do Jorge Amado, até histórias de coisas que acontecem no dia a dia do museu. Ah, e aí você também pega relatos, né, dos visitantes, você também tem um movimento que fala um pouco, né, dessa trajetória, tanto do casal, mas também do potencial que a casa traz, né, porque cada visitante que vai tem uma bagagem de conhecimento, seja de grande, né, sobre o casal, é claro, de grande relevância no sentido de números, de dados, mas quando chega lá, com certeza, isso se amplia cada vez mais, como foi isso que você colocou, né? A questão das raízes de própria Zélia, né, que contribuíram também, porque observando que como ela era tinha pais, né, que não tinha nacionalidade, salvo engano, né, não tinha nacionalidade brasileira, mas isso contribuiu para que ela pudesse crescer também na linguagem, né? Ela aprendia, ouvia os seus pais contando histórias e aí reproduzia essas histórias para vocês, com filhos e netos. Isso também colaboraram para que a Pauloma, né, viesse incentivá-la a escrever e compartilhar também para o mundo, não somente para a família. Isso foi muito bacana por parte da família. Exato. Agora, você falou da casa, eu vou te dizer que a gente é meio para-raio de maluco lá, viu? Porque tem de tudo entre os visitantes. Tem desde aquela pessoa que realmente conhece, até os doidos, até a mulher que chega, que eu conto essa história, que chegou um dia e estava meu irmão trabalhando, ela não sabia quem ele era, obviamente, mas disse que Jorge Amado nunca morou naquela casa, que ela era amiga da família e que ela sabia disso, que aquilo ali era tudo invenção. A gente tem muito doido que visita a casa Será que também. chegou alguém dizendo que era irmão, que era filho, que era sobrinho? Olha, já teve gente dizendo que é da família, mas filho, irmão e sobrinho não chegou, pelo menos não chegou até mim a informação. Mas gente que diz que, olha, o personagem tal foi inspirado em minha mãe, em minha avó, é o que mais tem. Em relação aos personagens, né, que todos esses que passaram por aí, tinha alguma, como você colocou, né, alguns se identificavam, né, se identificavam com os personagens. Isso era muito comum na época que ele estava escrevendo, na época que, no auge daquele livro, quando era lançado, né, que era publicado ali, né, no momento que ele estava à disposição do público. Chegava algum relato como este também, de dizer, olha, epa, esse aí faz parte, sou eu mesmo que estou no livro? Como é que funcionava isso? Olha, chegava e geralmente não era verdade, né? Porque um personagem, ele é uma soma de muitas pessoas. Ele usava, às vezes, o tipo físico de um, às vezes até o nome de outro, com características de um terceiro.
e montava o personagem a partir daí. A maioria tinha muito dele, né? Assim, esses dias eu fiz uma live com meu pai e ele estava falando perguntaram se a minha avó tinha ciúme das mulheres de Jorge Amado, dos romances. E meu pai disse que não, porque nessas mulheres quem estava era o Jorge Amado. Que ele, por exemplo, a Tieta, que a gente abriu com a música de Tieta, ele usa a Tieta para dizer muita coisa que era o que ele acreditava. Então ali está o Jorge Amado. Mas existia, as pessoas diziam, tem uma família em Ilhéus que inclusive quis processar Jorge, porque disse que estava contando a história da avó, da mãe, que era, segundo eles, a Gabriela, e não era. O Jubiabá tinha um homem que tinha esse nome, Jubiabá, e dizia que não era metido com macumba, e ficou muito chateado quando meu avô escreveu Jubiabá. Eu conto essa história também lá no Instagram da casa. Ele ficou muito chateado, dizendo que Jorge disse que ele era pobre, que morava numa casa de pau a pique, e que ele não era metido com macumba. Ao que meu avô respondeu, poxa, meu personagem ficou muito ofendido, porque o Jubiabá é um pai de santo, e é um pai de santo que é uma pessoa boníssima, que é uma grande referência para o Antônio Balduino e para as pessoas do livro. Então, às vezes ele pegava o nome da pessoa, ele usou esse nome Jubiabá, que ele conhecia, porque era um nome que ele achou que tinha uma sonoridade boa, mas ele não estava falando daquela pessoa. Olha só, e agora há pouco, né, também trazendo falando sobre o Instagram, né, algumas pessoas também mandando aqui mensagem pelo Instagram, participando conosco, né, nós temos aí a nossa página no Instagram, também vai lá, visita Reginaldo Nascimento, underline poeta, né, Kelma Cardoso, underline, e Conversa Literária, underline literária oficial. Então você pode contactar, fazer aí o seu comentário. E nós temos aqui o Erasmo Vasconcelos. Boa noite, Erasmo. Obrigado, meu Boa irmão. noite. A Kelma, né, colocou aqui um comentário sobre a Zélia, né, sempre sendo incentivadora, né, da cultura, sempre está ao lado. E aí eu puxo também aqui a sardinha, né, para a gente aqui, onde eu, comentando agora durante esse período, né, a gente conversando que acessar, né, uma conversa literária sobre Jorge Amado, sobre Zélia, que a gente se identifica bastante, nós como casal, eu e a Kelma. Então, a gente sempre está unido nessa militância também cultural, sempre ela ao meu lado, não tem nenhum à frente nem outro atrás, sempre um ao lado do outro. Então, a Kelma sempre está comigo, eu sempre estou com ela, e graças a Deus a gente tem tocado. E quando visitamos lá em Recife, né, a gente visitou, que esteve a exposição, a gente se identificou cada vez mais, né? Olhando cada figurinha, cada detalhe, a gente, opa, que legal esse casal, então vamos puxar também esse casal para a nossa conversa literária. Eles eram muito legais mesmo. A minha avó, ela tem uma característica que ela não acreditava que as pessoas têm prazo de validade. Então, ela aprendeu a dirigir com 40 anos, ela começou a escrever com 63, ela furou a orelha com 80 e quase fez uma tatuagem aos 90, não fez porque o médico não deixou. Olha aí, Então, ela acreditava que as pessoas precisavam viver e não se encerravam. Ah, não, ele é velho, não serve mais para nada. Eu, esses dias, estava conversando que eu acredito que ela ia tirar esse período de isolamento social de letra, porque era a pessoa mais otimista que eu conheci na minha vida. E deixa eu lhe perguntar aqui outra coisa, sobre essas obras que tem, a gente está ilustrando aí, né, tem algumas, você que tiver curiosidade, você vai lá, que foi uma busca rápida para a gente poder ilustrar, né, tem muitas obras que ela já apresentou, né, que tem aqui, deixa eu ver aqui mais algumas aqui, inclusive aquele banquinho lá na casa, né, tem aqui a imagem deles aqui, né, a casa do Rio Vermelho, e tem sempre, olha ela aqui, ó, muito fotogênica, sempre alegre, apresentando para a gente aí largos sorrisos, né? Uma foto anterior, ela como fotógrafa, registrando também suas paisagens, né?
E aí Ela tem era uma mulher lindíssima, né? isso, aí tem aqui novamente o casal, né? Aquela aqui. Então a gente puxa também um pouco, né, sobre essa interação que eles tiveram, né? Como muito bem a senhora colocou em relação a todos esses personagens. Então ela conhecia, ao momento que ela estava datilografando, se sentia ou não esse ar de ciúme, como muito bem foi perguntado, né? Mas ela se concentrava realmente nas obras, como foi relatado aqui, né? Se concentrava nas obras e sabia que ali fazia parte, né, de uma imaginação literária, mas também com grandes traços, né? Digamos, que está trazendo a questão da cultura, miscigenação, né, de muitos livros que abordam essa temática, a questão do preconceito, né? Então, tudo isso foi muito importante para que ainda hoje, né, a gente tem temas ainda que hoje devem ser debatidos, como, por exemplo, Jorge Amado foi aquele que levou a emenda parlamentar, né, levou a emenda parlamentar para poder isentar os impostos sobre os livros. Confere? Verdade. E aí, tristemente, ao longo desses dias, a gente percebe que a mitologia que está aí no governo, né, faz o quê? Faz o contrário, né? Leva uma proposta para impor impostos, para que possam taxar os livros. E isso a gente fica muito sentido como escritor, como aquele que está na militância cultural, porque a gente sabe que isso vai distanciar ainda mais os livros dos leitores. Então, infelizmente, está indo contra toda essa militância há mais de 40 anos, seja lá quantos anos já foram, né, que a gente tem esse conhecimento, que Jorge Amado contribuiu, né, não somente nas suas obras, mas como deputado, ele levantou essa demanda, né, demandas sociais. E também a liberdade de culto no Brasil, a gente tem que agradecer a ele, né? É dele o projeto de lei que permite que a gente escolha o nosso culto religioso hoje. Olha, Reginaldo, é uma pena esse governo que está hoje no poder, eu acredito que o retrocesso que ele está trazendo para o nosso país vai ser uma coisa muito difícil da gente superar. Eu tenho muita pena. Eu tenho muita pena porque a gente tem um povo tão sofrido, né? Que tão carente e não está se pensando nele. Nesse momento, em vez de se taxar grandes fortunas, de se taxar jatinhos, né? Lanchas, não, vamos taxar o livro. É uma pena. É verdade. E aí a gente fica perguntando nessa militância que a gente está fazendo o movimento, né? Hashtag defendo o livro, defendo o livro, defendo o conhecimento. A gente que tem que, já foi dito lá atrás, eu lancei agora há pouco, né? No Instagram, quem quiser vai lá no Instagram, vai poder compartilhar também conosco, curtir, como fazer seu comentário, né? A gente lançou lá digamos, que um pensamento distribuímos aí através das redes sociais em relação a Platão. Lá atrás, o filósofo fez o quê? Nos deu a possibilidade, através das suas palavras, né, da gente sair da caverna, para a gente ir para o conhecimento, né? Então, o mito da caverna já está presente mais uma vez, agora do contrário. A mitologia atual quer que a gente recue para a caverna sem o conhecimento compartilhado. Isso realmente é muito difícil para nós que estamos aí na militância, mas com certeza, como Zélia, a gente vai conseguir sim superá-las e vamos ingressar em movimento cultural cada dia mais potente, porque nós não podemos parar, né, de produzir e compartilhar experiência, compartilhar conhecimento. Então, vou abrir aqui, você falou sobre a casa, né, a Casa do Rio, que tem aí um Instagram para que você possa compartilhar, para que você possa conhecer um pouco mais do trabalho. Enquanto eu estou abrindo aqui a página, nossa conversa literária já está chegando ao fim, né? É muito gostoso, a gente está uma temática muito motivadora, mas a gente tem um tempo a cumprir, a gente está chegando aí já aos nossos finalmente, né? Aí eu tenho aqui mais um recadinho, Ângela Porto, né? Olá, Ângela, tudo bem? Ela está dando aqui os parabéns, né? Disse, conheço a casa Jorge Amado, linda demais, né? Tem também aqui a
Renata Cunha, participando, compartilhando conosco. Deixa eu ver mais alguém aqui que está conosco. Opa, nosso amigo sanfoneiro, Chico João, grande compositor, sanfoneiro, está conosco. Inclusive, estive conversando agora recente, né? Você também estava lá quando a gente fez o teste aqui da transmissão. Então, ele estava tocando aqui com nossos amigos, né? Dona Márcia, estava lá com seu José, né? E o Tato Júnior, um grande apresentador da TV Metropolitana, que inclusive daqui a pouquinho a gente vai também estar compartilhando com eles lá, aqui na região metropolitana, TV Metropolitana aqui próximo de Fortaleza. Deixa eu abrir aqui. Enquanto isso, eu vou passar a palavra, né, para você fazer suas considerações finais, enquanto eu abro aqui o link da casa para a gente compartilhar. Tá bom. Bom, foi um prazer, uma alegria estar aqui conversando com você e com vocês que estão aqui com a gente. Quero agradecer a todo mundo que tirou um tempinho para estar aqui com a gente. Rê, meu amor, que bom que ver você aqui comigo. Me dá força saber dos meus amigos aqui nesse momento também. E é só isso, é só gratidão, vai passar, a gente já está passando, vamos segurar mais um pouquinho, vamos usar máscara, vamos continuar em casa. Sabe quando a gente está no mar e vem uma onda bem grande, a gente tem que mergulhar para esperar a onda passar, não adianta se debater, não adianta subir. Então, essa hora é da gente ainda estar lá embaixo assim, ó, esperando mais um pouquinho que a onda vai passar. Vai passar e a gente precisa sobreviver. A gente e os nossos, as pessoas que a gente ama. Olha aí, entrou a página da gente. Isso, a gente vai compartilhar agora, né? Você que tem aí a curiosidade, com certeza você ficou com aquele gostinho de quero mais, conhecer um pouco mais desse casal. Então você vai ter a possibilidade de estar visitando virtualmente e posteriormente você vai estar, com certeza, acessando, né, a casa. Está aqui o Instagram. Você tiver curiosidade, vai lá no Instagram, está na legenda, né? Tem aí diversos assuntos importantíssimos, né? Um reencontro também das raízes, que olha aí, Ivete Sangalo, então tem tantas outras pessoas, personalidades, né, da Bahia e tantos outros estados que estão também compartilhando experiências aí na Casa do Rio Vermelho, não é isso mesmo? Isso aí, a Casa do Rio Vermelho. Pronto. Então, Maria, agradecemos a sua presença, né? Agradecemos a sua audiência conosco. Quem acessou a primeira vez, então, acessa a nossa página, compartilha, né? Está sempre, é uma alegria muito boa para a gente está compartilhando essas experiências. E tem só um comentário aqui para a gente ir finalizando, né? Gerardo Carvalho, um mito que talvez não lê um livro como vai valorizar a leitura, prefere disponibilizar mais verbas para os militares do que para a educação, né? Aqui é o Gerardo Carvalho, nosso poeta. Parabéns, senhora Maria João, a gente se comunica. Ele vai fazer as doações aí, viu, para a biblioteca. Muito legal, Gerardo. Tem que cobrar muito aí. Muito legal. Kelma, gratidão, Maria João, por sua participação nessa conversa. Então, olha quem veio aqui ficar com a gente agora, ó, a minha gatinha. Tá oh, vendo? Que legal! Deitou aqui no meu colo. Olha aí. Pois então é isso, eu agradeço a sua participação mais uma vez, né? Daqui a pouquinho a gente entra em contato aí nos bastidores offline, tá bom? Forte abraço. Tá certo, muito grata. Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau, tchau. Tchau. Então, você que está passando hoje aqui pela Conversa Literária, né, nós te agradecemos mais uma vez por estar conosco nessa noite de quarta-feira, sendo reprisada aí pela nossos canais, né, que estão sempre abertos para conversar e compartilhar. Temos aí nosso canal, que é o nosso site, vai lá conhecer um pouco mais sobre os nossos projetos, né? Reginaldo Nascimento Poesias ao Ar. Está aí na legenda, ao final do programa, passa lá, compartilha e curte. Agora, você sabia que nós também temos aí um canal do YouTube para compartilhar essas conversas literárias? Se não, vai lá também, se inscreve, se curte. Por quê? Porque em breve a gente vai fazer programação exclusiva no canal do YouTube, Reginaldo Nascimento Poesias ao Ar. Alguns eventos serão exclusivos lá no canal do YouTube. E para isso a gente precisa de estar com um número maior de inscritos, né?
para que o YouTube possa disponibilizar também a abertura dessa página para que a gente venha, né, realizar nossos projetos. Se você estiver no trabalho, estiver fazendo alguma atividade doméstica que você, Reginaldo, eu não posso estar assistindo no momento da conversa, mas eu gostaria de ver a reprise, assistir a reprise no canal do YouTube, mas também pode ouvir na nossa plataforma da nossa conversa literária, que é no podcast, né? A gente tem o podcast, nós temos também aí no Anchor. Então, tudo isso você pode estar revisando e vendo as outras temáticas que já passaram por aqui. Agradeço demasiadamente a sua presença, a sua audiência aqui na nossa conversa literária. Não esquece, passa lá, curte, comenta, compartilha. Isso é sempre importante para a gente poder verificar. E você que ficou até agora com a nossa conversa literária. A partir de agora, vamos anunciar, certo? Deixa eu só abrir aqui mais uma... Deixa eu ver aqui. Um fundo musical de um dos temas tão relevantes, né? Que é Gabriela, um dos grandes eventos, né? Que já, parabenizando aí Jorge Amado, né? Deixa aqui ao fundo. Mas você que ficou até agora e vai estar revisando, reprisando a nossa conversa, vamos lançar, né, um concurso ou uma chamada pública, né, literária. Como foi esse aqui, ó? Concurso Guarda-nos Pau Inverso. Agora haverá o primeiro concurso, né, literário, Conversa Literária. Isso mesmo, Conversa Literária vai lançar uma antologia poética. Em breve, nós teremos aí mais notícias nos nossos canais. Então, vai lá, compartilha. Se você ainda não segue nosso canal no Instagram, acessa e também vai ter mais informações. Muito obrigado a todos mais uma vez. Tenha uma boa noite, que a gente vai estar compartilhando mais poesia para você. Muito obrigado. Fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Cultura, diversão, arte. Conversa literária, Reginaldo Nascimento.